sila bila yo jeme fola lu yetamin na uluma wanjelo uluma wanjelo sila bila yo mane yetamin uluma wanjelo. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês nesse nosso terceiro dia de atividades do nono Seminário de Ciências Sociais da UESC, onde o nosso tema é Ações Afirmativas. E hoje, com muita alegria, a gente recebe os nossos parentes, professores indígenas do Trindade de Vivência e os nossos alunos, a maior parte do curso de Ciências Sociais. Nós temos Rafael, que já estava ontem da Filosofia. Vou pedir uma rodada de apresentação para que a gente se conheça. Então, a alegria de estar juntos aqui, infelizmente, fica um pouco nublada pela situação de saúde do nosso convidado, que ministraria o minicurso de hoje, o professor doutor Gerson Baniwa, que tem idade avançada, e infelizmente não teve condições de embarcar no voo. Ele estava vindo de Manaus, infelizmente não teve condições de embarcar para estar aqui conosco. O professor Baniwa, a gente já sabe que ele tem uma doença neurológica degenerativa, mas ele tem tentado ainda estar presente. E ainda semana passada falamos com ele, ele disse: não, eu acho que eu estou bem, eu acho que conseguirei estar, mas infelizmente ele não pôde embarcar para estar aqui conosco. Então, diante disso, nós vamos, inclusive, para honrá-lo, nesse minicurso relacionado à educação escolar indígena, dar voz aos nossos professores indígenas. Por isso, agradeço muito, sei que vocês vieram para ver o nosso mestre. Eu imagino que parte de vocês conheça a biografia do professor Baniwa. O professor Gerson Baniwa é indígena, como o nome diz, da etnia Baniwa, e é uma das lideranças indígenas fundamentais, principalmente no que diz respeito à educação escolar indígena. Ele tem um trabalho de longa data e de grande reconhecimento nacional e internacional nessas temáticas. E ele tem nos inspirado aqui há muitos, com seus trabalhos, na discussão de como produzir essa educação escolar indígena, que é uma educação escolar que em si é uma ação afirmativa. A educação escolar indígena, me parece, e aí gostaria de ouvi-los a todos os presentes, porque eu acho que o debate é que enriquece, então a verdade não está em nenhum lugar, e o consenso absoluto ele não existe. Acho que o aprendizado vem da gente ouvir diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista. E, da minha opinião, educação escolar indígena é uma das ações afirmativas fundamentais para os povos indígenas do Brasil nesse momento. Por quê? Primeiro, e a gente não pode perder de vista isso, porque até a Constituição Federal de 1988, os povos indígenas não tinham a prerrogativa legal, ou seja, não tinham o direito de transmitir seus conhecimentos, de aprender uma educação escolar na própria língua. Esse é um aspecto que o artigo 216 da Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, a Constituição que nos dá, inclusive, a possibilidade de estar hoje debatendo ações afirmativas para os movimentos sociais mais representativos nesse momento. A gente tem trabalhado com os movimentos sociais negros, os movimentos sociais indígenas, e veja sempre no plural, os movimentos sociais, porque essa especificidade precisa estar presente no nosso entendimento. Quando a gente diz o movimento negro, a gente já está englobando uma diversidade que é muito grande, não podemos esquecer disso. Quando a gente diz o movimento indígena, a gente está falando de um movimento que unifica pelo menos 230 etnias diferentes, que é o número de povos indígenas que a gente tem hoje no Brasil. Então, como dizer o movimento indígena, se essa pluralidade está dada? São os movimentos indígenas. A mesma coisa, os movimentos
nossa diversidade, a nossa especificidade, o tamanho que a sociedade brasileira tem, nos coloca inúmeros desafios para se pensar o movimento negro, né? A mesma coisa o movimento de direitos das mulheres, né? Eu nem vou dizer feministas, porque se eu falo feminista já cria uma cultura, né? Então, os movimentos feministas e de direitos femininos, né? Porque tem algumas pessoas que lutam pelos direitos femininos, mas não gostam de ser rotulados de feministas. Então, mas tem direito, né? O direito não é a diversidade? Então, a gente precisa localizar nossos aliados. Não é porque a pessoa rejeita tal ou qual conceito que a gente descarta essa aliança. E hoje, especialmente no contexto político que a gente está vivendo no Brasil, nesse ano, 2016, a gente precisa estar muito atento de onde é que estão os nossos aliados e onde é que estão os nossos não aliados, ou os nossos adversários, né? Porque ontem falávamos, a esquerda no Brasil, né? A esquerda no Brasil também tem uma pluralidade enorme, né? E aí se a gente fala só, estamos aliados aos movimentos de esquerda, a gente vai encontrar dentro desse movimento uma série de valores e dogmas e perspectivas que a gente discorda e uma série de valores que a gente concorda. Então não podemos fechar questão, né, de abrir mão da diversidade. Essa é a primeira provocação que eu faço nesse dia, que a gente siga pensando da perspectiva da diversidade, da pluralidade e do direito à identidade, que a gente também precisa estar atento a isso. A gente precisa, sim, brilhar, né? Achei lindo ontem o fechamento da fala do professor Wilson. A gente tem que brilhar. A gente tem que assumir o que a gente é e ser feliz com isso e dizer, eu sou negro, eu sou indígena, mas eu sou incrível, eu sou especial e é desse lugar que eu falo, do jeitinho que eu sou, da cor da pele que eu tiver e da identidade que eu acho que melhor me cabe, é que eu vou fazer o meu trabalho, né? O meu cabelo não é liso, eu não posso falar que eu sou indígena. Está errado. A minha pele não é negra, eu não posso falar que eu sou um militante do movimento negro. Está errado, né? Porque os nossos aliados não vão estar atrás de máscaras tão simples assim. E se a gente nega isso, a gente nega a diversidade do Brasil. E vai contra tudo que a gente vem lutando no final, né? A gente acaba caindo na cilada daqueles que são nossos adversários. Então, precisamos entender isso, principalmente quando a gente fala em índio. Quem é o índio no Brasil? O índio no Brasil é isso, parte de pelo menos 230 culturas diferentes. E como proclamação afirmativa para um grupo tão heterogêneo. Eu acho que a educação escolar indígena tem sido uma ferramenta fundamental para isso, porque nos permite pensar dentro da escola, dentro da aldeia. Quando até 88, a escola dentro da aldeia, ela estava ali para representar o Estado Nacional. Era a mão forte do Estado Nacional para ensinar as nossas crianças indígenas a falar a língua portuguesa, a se formar para um mercado de trabalho, para ser um proletário, para ser um trabalhador rural, mas não para ser um cidadão. Muito menos um cidadão indígena. Era para ser um cidadão integrado à sociedade nacional e negar sua identidade indígena, na medida em que uma parcela importante ainda da sociedade brasileira pensa assim, que o indígena atrapalha, o indígena é contra o desenvolvimento da sociedade, né? Quando é todo o contrário, né? A gente vê que nossos recursos naturais mais preservados, sejam recursos hídricos, recursos ambientais, as nossas florestas, elas estão mais preservadas justamente onde tem populações indígenas. Onde não tem, a gente tem agronegócio, tem monocultura, tem especulação imobiliária, ou seja, tem um crescimento econômico, sim, mas não tem desenvolvimento social, desenvolvimento humano e nem mesmo desenvolvimento político, né? Porque a gente vê que a política brasileira não é uma política da cidadania, é a política dos grandes, né? E nunca esquecemos, não podemos nunca esquecer também o protagonismo
desses movimentos sociais para conquistar essa Constituição de 1988. Ela não caiu do céu. A Assembleia Nacional Constituinte, né, o pós-ditadura, o período da abertura, né, o retorno à democracia, não era composta por um grupo de políticos andinos, não era. Não vamos ser ingênuos. Foram os movimentos sociais, inclusive com perdas de vidas importantes, assassinatos, massacres das nossas lideranças, é que conseguiram garantir os direitos que hoje nós temos e que nos estão sendo assaltados na calada da madrugada. Também não podemos deixar de falar isso, né? Iniciando amanhã fazendo essa reflexão também sobre o nosso contexto político e, obviamente, aqui a fala estará aberta daqui a pouco. Todas as perspectivas políticas serão bem-vindas. Eu não estou aqui falando uma verdade absoluta. Eu estou falando o meu entendimento, né, do contexto político que a gente vive. E, obviamente, todos os outros, aqui não é proselitismo, o nosso projeto não é esse, mas, né, todos os outros pontos de vista serão bem-vindos, mas eu me reservo o direito também de expor o meu, né? Então, nesse sentido, eu acho que falar de ações afirmativas é também falar em defesa da manutenção da democracia no nosso país, em defesa da manutenção da nossa Constituição, que foi garantida com muita luta, inclusive com a perda de lideranças importantes, a perda da vida de lideranças importantes do movimento indígena, do movimento negro, dos movimentos sociais de base, né? É a minha opinião. Então, sendo assim, eu vou querer abrir uma rodada de apresentação para ouvi-los um pouco, mas digo, né? Ação afirmativa para povos indígenas, na temática que a gente está trabalhando hoje, educação escolar indígena, depende muito, primeiro, do reconhecimento da luta dos movimentos sociais, do reconhecimento da diversidade cultural brasileira e da manutenção desses direitos conquistados e, principalmente, dos avanços. Educação escolar indígena é fundamental, mas precisamos falar de demarcação de terras indígenas, que é outra ação afirmativa fundamental. Não se pode seguir sendo indígena sem ter uma terra onde você tenha, isso está na Constituição, tá? Artigo 231 da Constituição Federal. Você tenha condições de reprodução física e cultural desse grupo. Ah, mas dá uma casa popular ali no Salobrinho do Tupinambá, não tá bom? Não tá bom. Como é que eles vão viver dentro do seu modo de vida cultural numa área que não permite que eles vivam de acordo com a sua lógica cultural, né? Qualquer povo indígena ter uma terra, ter autonomia na sua terra, ter recursos. A gente vê hoje o genocídio guarani. Imagino que vocês tenham acessado pelas redes sociais, porque vocês não vão ver isso no Jornal Nacional, mas os guaranis estão sendo trucidados no Mato Grosso do Sul, assassinados, milícias de avulsos contratados, deputados federais, posso nominar, Luiz Carlos Reis, Alcir Moreira, do Rio Grande do Sul, já pegaram o microfone, o próprio Bolsonaro, né? Já pegaram o microfone para dizer: índio, negro, lésbico, é tudo que não presta na nossa sociedade. O Reis, numa fala gravada, diz: façam aqui no Rio Grande do Sul como estão fazendo no Mato Grosso, contratem milícias, ponham gente armada para expulsar esses índios, incitando a violência, incitando guerra civil, incitando assassinato de uma terra que é comprovadamente ocupação tradicional guarani. Eu não estou falando de ocupação milenar, porque eu poderia estar falando. Eles estão ali, sem dúvida, há mais de 2000 anos. Mas a gente está falando de demarcação, inclusive, do governo federal. Eles têm titulação dada, como é o caso do Tupinambá, aqui, também nossos aldeamentos também já foram reconhecidos pelo governo brasileiro, e num outro momento não foi mais. E essas pessoas fazem o quê? Elas têm que desaparecer no ar. Estão me atrapalhando, sai da frente. Ou vão ser assassinadas, ou vão ser expulsos. A gente tem registros, inclusive, disso também. Inúmeros documentos oficiais, gente, do governo. Que a gente podia, foi um vizinho ali, que era amigo dos índios, como somos acusados nós,
né, os defensores dessa questão, são amigos dos índios, foram colocados ali, né, ou essas pessoas registradas, esqueci de desligar, que a gente está com umas pendências a resolver, mas a gente já desliga. Mas para não perder o fim do raciocínio, quando se diz, né, que a demarcação das terras Tupinambá tem registro pregresso, não é um registro qualquer ou uma pessoa que chegou lá e escreveu. São os atos públicos, atos cartoriais, cadeia dominial. Já foi demarcado anteriormente, já foi aldeamento, já é território, foi reconhecido, mas que em algum momento foi, primeiro, desautorizado pelo próprio governo regional. Aí o governo federal já tinha dado, né, o reconhecimento dessa terra. O governo local, as prefeituras, o governo do estado desconhece isso, coloca outras pessoas lá, algumas de boa fé, sem dúvida, algumas, né, inclusive com titularidade, compraram ou receberam a doação daquelas terras, e outras, também não vamos esquecer disso, de má fé, outras armadas, com jagunços, expulsando os moradores originais, seja indígena ou seja não indígena, jagunços. E a gente sabe que aqui na nossa região do coronelismo, isso acontecia a 3x4, em qualquer esquina. Talvez na família de vocês, os não indígenas, vocês encontrem algum relato de um avô ou bisavô que morava num cantinho de terra ou era funcionário de alguma fazenda e foi expulso, simplesmente. Vaza, né? Você tinha 3, 4 gerações nascidas naquela terra e não tem nenhum direito a permanecer onde está. Né? É uma lei fundiária que é completamente injusta, né? E que ainda vigora na nossa sociedade nacional. Por isso, quando a gente fala em ação afirmativa, estou falando aqui de povos indígenas, mas também conheço um pouco da realidade da demarcação de terras quilombolas, a mesma realidade, né? Uma negação ostensiva aos direitos territoriais dessas pessoas. E o argumento é sempre o mesmo. Índio, quilombola, são territórios indígenas e quilombolas, são atrasos para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Né? Esse argumento está tão consolidado que, se a gente comparar para pensar sobre ele, a gente quase acredita. Está tão dado, índio só faz baderna. Mas é claro, o que a gente vê na mídia sobre a questão indígena, se não só os movimentos, né, quando acontece algum conflito territorial, ou quando acontece alguma reivindicação mais ostensiva. Aí o jornal faz questão de registrar. Né? Caso contrário, os inúmeros assassinatos, né, os inúmeros atos de violência contra os povos indígenas, a luta pela preservação ambiental, pelos recursos hídricos, né, pela manutenção das nossas riquezas, nós enquanto nação brasileira, isso a gente não vai ver no Jornal Nacional, no Jornal Nacional, enfim, né, como uma brincadeira, mas a gente não vai ver na mídia aberta, a gente não vai ver na Record, não vai ver na Bandeirantes, porque, obviamente, os interesses dos proprietários dessas emissoras não são coniventes com os interesses das parcelas minoritariamente representadas e subalternizadas da sociedade. Né? Então, ação afirmativa para povos indígenas é educação escolar indígena, é demarcação de terra indígena. Falaremos, obviamente, das vagas suplementares na universidade, né, as cotas para indígenas. É um tema que nos interessa bastante. Mas não tem muito mais do que isso, não. Me ajudem a pensar, vocês que vivem nas comunidades. O que mais de ação afirmativa? A gente ouve muita coisa, né? Eu debato isso às vezes em sala de aula com meus alunos. Professora, mas lá dentro da terra indígena, cada pessoa ganha um salário para não sei o quê, só porque é índio. Eu vou lá falar que eu sou índio também porque eu tenho cesta básica. Porque eu não sei o quê. Cadê, gente? Aonde que está isso? É mentira. Né? São argumentos falsos para colocar a população em desacordo com a luta indígena, né? Que na verdade não existe. Os indígenas têm direito à Bolsa Família. Por que não teria? Não são cidadãos como os outros? Tem direito ao que mais esses dias não me diz? Mas diz que indígena ganha até auxílio maternidade, né? Felizmente, e não sei por quanto tempo, mas algumas políticas públicas bonificam as mães
no período em que elas estão afastadas do seu trabalho, para que elas possam sustentar sua família. Eles deveriam ser um direito universal de cidadania no Brasil, né? E alguns casos, nós, por exemplo, eu estava num lugar privilegiado, sou funcionária pública federal, eu tenho meu salário preservado e posso ficar 6 meses cuidando dos meus filhos quando eu passo por um parto, né? Não é realidade na maior parte dos trabalhadores brasileiros do Brasil, né? Infelizmente, inclusive as mães que estão em mercado informal ou que não têm um trabalho registrado oficial, só tem o auxílio maternidade, que hoje é o quê? Eu acho que é meio salário mínimo, não chega no salário mínimo o auxílio maternidade do INSS de uma mulher que não é registrada em carteira. Meio salário mínimo, gente, não paga nem um pacotinho de fralda direito por mês, se você quer usar, né, tratar seu filho com essas fraldas descartáveis. Quem tem filho ou acompanha quem tem sabe, né, que os gastos com um bebê têm inúmeras dimensões, né, e não param por aí. Então, questionar esse direito me parece uma coisa completamente, né, fora da norma, irracional mesmo, mas está baseada nesses argumentos falaciosos que a população brasileira recebe o tempo todo da mídia. E aí eu estou dando exemplos do que eu ouço em sala de aula, porque a gente precisa também lembrar que nós somos a parcela, ou parte de nós, grande parte de nós, somos a parcela mais bem informada da sociedade brasileira, né? Fora daqui, das cadeiras universitárias, a maioria das pessoas não tem acesso a essa informação polemizada, né? A uma reflexão crítica do que acontece. Ela está completamente refém do que vai ser vinculado na mídia aberta, do que o senso comum está retratando. Hoje temos também, né, uma outra preocupação importante, que é o crescimento da ideologia que os deputados das bancadas mais conservadoras acabam dispersando pelas camadas mais populares, e que traz, né, uma divisão interna na sociedade brasileira que é assustadora, né? Hoje eu vejo na rua e eu tenho considerado que meu papel também como professora às vezes no mercado, eu vejo as pessoas falando de política, eu já entro também para dar minha opinião, porque a gente fica ouvindo só relatos muito estranhos, coisas muito esquisitas. Você vê pessoas humildes falando contra os direitos dos pobres, convencidos de que são os caras de colarinho branco os únicos que têm direito, né, que têm privilégio. A população brasileira não tem pessoas pobres e humildes falando contra a Bolsa Família, pessoas pobres e humildes falando contra a universidade pública, contra a saúde pública. E aí você fala assim, gente, olha o tamanho do poder, né, desse controle que as mídias exercem. Então olha o tamanho da nossa responsabilidade. Nós que conseguimos olhar minimamente, né, com algum senso crítico, essa manipulação, olha o tamanho da nossa responsabilidade, porque se não formos nós, né, eu às vezes faço esse trabalho com a minha mãe, né, que a minha mãe é uma senhora idosa, só assiste a Rede Globo, assiste novela, e ela está convencida. Ela assim, ai minha filha, esses dias ela falou assim, minha filha, nossa, vocês estão com ocupação aí na universidade, puxa vida, mas tudo isso aí, só porque eles querem mexer no ensino médio, filho, será que essa não vai ser bom mesmo, essa reforma? Eu digo, ai mãe, e agora? Por onde que eu começo? Né? Não é por conta do ensino médio, né? É por conta, inclusive, da sua aposentadoria, mãe, que os meus alunos estão lá na universidade. Ela, hein? Como assim? As pessoas não conseguem ver essa dimensão de o que estamos sendo furtados na nossa sociedade, porque a mídia não deixa, né? E, inclusive, a minha mãe, né, que é mãe de uma professora universitária, que tem um nível de escolaridade muito baixo, ela já está convencida, porque ela assiste, ela tenta entender, ela assiste o jornal, ela está convencida que, por exemplo, a reforma no ensino médio com essa proposta é uma coisa boa. Ela está completamente convencida. E ela ainda, né, felizmente, ela, já pelos anos de convivência que a gente tem, ela me escuta, né, ela para ouvir, ela me pergunta, será que é mesmo? Mas ela também traz para mim os argumentos que ela já consolidou a partir da televisão.
E eu vejo, meu Deus, como está arraigado, porque ela está convencida. Mesmo eu falando e ela me ouvindo, ela está convencida de que eu sou radical e o Jornal Nacional está certo. Né? Então, é uma situação, né, inclusive doméstica para muitos de nós, desafiadora. Nesse sentido, volto a dizer, né, ações afirmativas são luta de todo dia. Não está dado, não está garantido, né? É uma batalha que a gente precisa estar atento aos mínimos detalhes. E sempre, né? Com tolerância à diferença. Esse é o nosso valor fundamental. Se a gente se fechar e radicalizar nossos discursos sem pensar no acolhimento às diferenças, aí a gente vai servir como massa de manobra. Porque, né, as pessoas que estão operando esse golpe não são bobos, não são ingênuos. E também, assim, alguns caíram até de paraquedas no momento, mas a gente sabe que tem um grupo que estava articulando esse golpe há muito tempo. E eles já sabem muito bem o que eles querem fazer. A gente é que está tomando agora a consciência, né? No impeachment da Dilma, foi assinado dia 2 de dezembro do ano passado, né? Pela primeira vez pelo Cunha no Congresso Nacional. No dia 1º de dezembro, eu estava lá prestando depoimento justamente à CPI, que investiga as demarcações de terra do FUNAI e do INCRA, né? Porque eu fui perita do Ministério da Justiça e fiz parecer sobre várias demarcações de terra indígenas e algumas quilombolas. E aí eu estava lá e as pessoas no Congresso estavam todas agitadas, né? O advogado da ABA, da Associação Brasileira de Antropologia, que estava me acompanhando, que é um senhor já de idade, viveu a ditadura, ele disse: Flávia, tem um cheiro de ditadura no ar que eu não estou acreditando. O que o Cunha está fazendo aqui dentro é nojento. Né? E a gente não sabia que o impeachment ia ser, né, enfim, outorgado, a solicitação de impeachment de Dilma seria outorgada no dia seguinte. E quando foi, que eu ainda estava presente, a gente não acreditava que passa. Será que passa? Não passa, gente. Não é possível que vai passar. Eles nem conseguem provar um crime sequer. Né? O crime de responsabilidade fiscal era uma construção tão forjada que a gente não acreditava que passasse. E a gente ainda acreditava o seguinte: bom, a Dilma tem inúmeros defeitos e ela realmente não foi parceira dos movimentos sociais. Não foi. Né? Não foi parceira nem sequer dos movimentos de valorização dos direitos da mulher. Né? Eu sou absolutamente contra o impeachment de Dilma. Né? Mas eu não estava satisfeita com o governo dela. Agora, eu reconheço a legalidade da eleição, né? E acho que ela deveria ter continuado. Enfim, superamos isso. Mas a grande marca, né, que eu quero tirar desse relato é que ninguém acreditava que uma atrocidade dessa fosse acontecer. E a gente sabe que com certeza, reviraram a vida da Dilma. Né? Imagina se ela tivesse um ato de corrupção, eles tinham encontrado. Não encontraram. Mas quem estava lá? Cunha, Renan Calheiros, Romero Jucá, todos eles envolvidos na inúmeros processos de corrupção. Estão lá, né, empichando uma presidente eleita democraticamente, legalmente, legitimamente. Né? Então, eu, há um ano atrás, não acreditava que eu ia ver o que eu estou vendo hoje. E cada dia, antes de sair de casa, eu dou uma olhada no jornal e digo: gente, o que será que aconteceu essa madrugada no Congresso Nacional? Né? Porque a gente já não sabe mais o que esperar. E cada dia coisas mais incríveis acontecendo, e a gente vê que assim, ó, os caras, eles não são bobos. Eles deram a mão, né, do cofre, deram a chave do cofre na mão dos bandidos e ninguém mais segura. Nem eles mesmos conseguem. Ali tá assim, quem pode mais, puxa para o seu. Né? Então a gente tem que estar muito atento. Então eu acho que esse momento que a gente está vivendo, inclusive na UESC, né, a UESC ocupada, a gente como seminário, sobre ações afirmativas, um tema que também já estava delineado antes de toda essa reviravolta política acontecer. Na mesa de abertura, o professor Ivaí, da UNB, Frei Davi,
né, da ONG, diretor nacional da Educafro, né, uma ONG que agrega o Brasil inteiro, nos dizia: vocês não sabem como está difícil eventos como esse acontecerem em outros lugares do Brasil. Né? Vamos agarrar essa possibilidade. Eu tenho feito essa provocação todos os dias, e eu acho que esse é o meu papel também, né? Provocar a todos nós que estamos aqui, que saímos das nossas casas, aos nossos alunos que estão aqui na ocupação, né? A pensar que nós estamos aqui hoje protagonizando um momento da história que a gente não pode deixar escorrer pelos dedos, né? E quais são as ações que a gente pode fazer? Temos que pensar juntos. Mas antes de mais nada, temos que nos permitir pensar. Temos que abrir nossas cabeças, fazer uma reflexão histórica e entender que se a gente quer lutar por uma sociedade democrática, pela manutenção da sociedade democrática que a gente vinha construindo e pelo avanço, né, dos direitos das populações minoritariamente representadas ou subalternizadas, a gente precisa estar unidos e atentos. Unidos em prol, né, dessa batalha de avanço dos direitos das populações curdas, né, subalternizadas, e unidos também dentro das nossas diversidades. Se a gente começar assim: eu sou do partido tal, eu vou para cá. Não, porque eu sou do movimento negro, não me interessa a problemática indígena, não sei. Não, me é algum pessoal do indígena, eu não posso pensar em outras coisas. A gente se enfraquece. É um momento político, me parece, tão radical quanto as vésperas da Constituinte de 88. Se os movimentos sociais do Brasil não têm a consciência que precisam estar unidos, a gente vai se fragmentar e vai realmente perder a batalha, vai perder inúmeros direitos assegurados até aqui que vão seguir escorregando pelos dedos. Né? Então, vamos nos propor, né? Vamos nos propor a abrir um pouco o nosso campo de visão, a rever qual é, né? Eu não me preocupo com o direito das mulheres, mas eu vou ouvir, né, o que tem a ser dito. Eu não me preocupo, estou fazendo um eu genérico, é uma brincadeira, né? Claro que eu, Flávia, me preocupo. Mas uma fala geral: eu não sei, eu nunca pensei sobre os direitos dos portadores de necessidades especiais. Vamos pensar, né? Minha pele não é negra, eu não tenho que me preocupar com direitos de afro-brasileiros e afrodescendentes, que são duas categorias que precisam dialogar também, né? Afro-brasileiros, se vale, isso também já é uma projeção que eu questiono e eu problematizo, e eu tenho trazido isso, acho que é o meu papel, né? Eu tenho trazido isso para a academia, porque os movimentos sociais têm um discurso, né? E a academia tem outro, e tem que ser assim, inclusive para a academia poder né, dialogar com os movimentos sociais e vice-versa. Os movimentos sociais têm um discurso político importante. A academia tem que ter uma reflexão mais ampla, histórica, sociológica e antropológica sobre isso. Então, quando a gente pensa em cotas dentro da universidade, por exemplo, amanhã falaremos sobre cotas na política. Teremos a deputada federal Érica Cocai, né, que é uma batalhadora dos direitos feministas, de cotas para mulheres dentro do Congresso Nacional, e que tem uma postura política até aqui, pelo menos, que me parece irretocável. Mas, enfim, estamos aguardando, né? Na política a gente já não sabe mais de onde é que vem a surpresa. Então, a fala dela, com certeza, vai nos elucidar muito sobre o que ela tem visto e vivenciado lá, visto e vivenciado no Congresso Nacional. Né? Mas teremos essa reflexão sobre cotas na política. Mas a nós, né, nos interessa especialmente